Eu sempre falo que falte arroz e feijão e não falte a cannabis na nossa vida, porque realmente a cannabis mudou a nossa vida da água para o vinho, né? Essa é a Andréia, mãe de 2 filhas gêmeas com autismo, paralisia cerebral e apneia do sono. O único tratamento eficaz para ajudar as meninas tem sido a cannabis, importada do exterior. Durante a pandemia, a família busca o direito de poder plantar a maconha em casa. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Faz pouco mais de um ano que as filhas da Andréia utilizam a cannabis medicinal. Antes disso, a família, que mora em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, vivia passando por consultas médicas. Mas eu fico aqui analisando e pensando, meu Deus, o que seria de nós sem a cannabis nesse momento? Porque a nossa vida era no hospital. Nós vivíamos em hospital com as nossas filhas, né? Eu e meu esposo vivíamos para cima e para baixo em hospital com as meninas. Isabela tinha convulsões que só parava dentro do hospital tomando medicamento na veia, né? E a Isadora, ela tinha 30, 40, já chegou a ter convulsão num dia. Os resultados positivos na saúde das meninas começou a aparecer logo no primeiro uso. Cheguei em casa com óleo, dei para elas, orei, dei para minhas filhas. Faziam quase 7 anos que a gente não dormia. Minhas filhas começaram a dormir em 15 minutos. Eu e meu esposo não acreditava o que estava acontecendo, sabe? E acabou as convulsões. E a minha filha Isabela nunca tomou água, começou a tomar água. E foi só a bênção, bênção, bênção. Bom, como a gente já sabe, o uso recreativo da maconha no Brasil ainda é criminalizado. Para conseguir o direito de usar para fins medicinais, existem 2 opções: importar ou plantar. Para importar o canabidiol, que é o medicamento extraído da cannabis, é preciso alguns trâmites, como ter receita médica no portal de serviços do governo federal. Já para poder plantar a maconha em casa e assim extrair o medicamento, a complicação é maior. É preciso ter um pedido de habeas corpus na Justiça. Quem regula tudo isso no Brasil é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância em Saúde. A discussão da legalização da maconha medicinal é muito importante, principalmente nessa época de pandemia. 10 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com a regulamentação, mas ainda há um entrave. Recebo muito, gente, mas muitos depoimentos de pessoas que precisam da planta medicinal, mas não conseguem autorização para plantar em suas casas. Esse é o Fernando Elisário, coordenador de um curso sobre cannabis medicinal. A formação é oferecida pela paróquia de São Francisco de Assis, em Hermelino Matarazzo, no extremo leste de São Paulo. O medicamento nas farmácias pode chegar a mais de R$ 1.500. Nessa época de pandemia, é mais difícil ainda, pois o valor, gente, está subindo, não só no Brasil, no mundo. E você não ouviu errado. O curso tem sim vínculo com uma igreja católica. O projeto foi criado pelo padre Ticão, que defende a regulamentação da cannabis medicinal. O curso já está na 3ª edição, mas agora as aulas estão rolando online, no YouTube e pela página do Facebook do Moverrecam, que é a sigla do Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal. Então, quem ministra o curso são pessoas convidadas, né? Nós temos, por exemplo, na área médica, a doutora Carolina, a doutora Paula, a doutora Eliane, né? O doutor Remo. Depois tem na área a cannabis dos animais, doutor Fábio. Depois tem a cannabis e o direito, né? Vem o pessoal de um grupo chamado Reforma. O meu papel só é apresentar essas pessoas, né? Foi por causa das explicações do padre Ticão sobre o uso da cannabis que a Andréia, que a gente ouviu no início desse episódio, descobriu os benefícios do uso da maconha em suas filhas. Ela ainda não conseguiu o direito de plantar em casa, por isso precisa importar. Eu não posso deixar de maneira alguma que a cannabis acabe. Então eu me precavi. Aumentou realmente um pouco mais, né? Apesar que nós usamos o artesanal, teve um pouquinho de aumento por conta disso.
por conta da pandemia, então eu me precavi e comprei uma boa quantidade, mas mesmo assim teve a questão da demora, na questão da correio, da entrega, enfim, por conta da pandemia. Além de convulsões e outras crises, as filhas gêmeas da Andréia tomavam até 8 medicamentos por dia. É por isso que estamos lutando para o nosso HC, ter o nosso direito de cultivar o nosso medicamento no quintal e cultivar e extrair e dar para nossas filhas. E para a Andréia, a cannabis pode ajudar a salvar vidas. Numa sociedade de muito preconceito, e realmente eu acho que isso não deveria existir, porque a cannabis medicinal, o óleo da cannabis medicinal salva vidas mesmo. A Daniele Lobato é nossa correspondente em São Miguel Paulista e publicou uma matéria sobre o assunto no site da Agência Mural. Ela foi perguntar para a Anvisa se com a pandemia a importação da cannabis foi afetada. E aí a Anvisa, ela mandou uma nota oficial que diz assim, que a devolutiva de análise dos pedidos para importação, agora, atualmente, é de 10 dias, mesmo com toda essa situação caótica de coronavírus. Porém, se o pedido tiver alguma pendência a ser resolvida, exemplo, documento, informação faltando, esse prazo passa a depender do solicitante e da solução da pendência por ele. Bom, quem já conseguiu o direito na justiça de poder plantar maconha também entra na luta pela regulamentação. O Raul é educador físico. A mãe dele foi a primeira mulher no litoral de São Paulo a ter permissão para cultivar cannabis em casa. A Gisele tinha um tumor no cérebro que só poderia ser tratado com uma cirurgia. Mas depois do uso, as coisas melhoraram bastante. Melhorou a qualidade de vida e continuou. Só que o tumor, ela sabia, né? Se ele estava a cada 6 meses só faz a ressonância para verificar a alteração. Então, em 6 meses ela fez a primeira ressonância e o tumor não cresceu. O tumor chegou até a regredir. Então a gente está lutando aí para que outras pessoas também consigam esse direito, que foi garantido para a gente, mas ainda tem muita gente que precisa e poucas pessoas que conseguiram esse direito, né? A médica Eliane Nunes é psiquiatra e fundadora da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa. Ela foi uma das médicas que acompanhou o caso da Gisele, a mãe do Raul. Que hoje no país nós tivéssemos associações de pacientes autorizadas a fazer o uso medicinal, porque aí baratearia bastante o uso do óleo e também a especificidade, como no caso dela. Ela conseguiu descobrir as plantas específicas para o caso dela, ela consegue plantar o suficiente para ela, então tudo isso exige investimento. E muitas vezes o paciente sozinho não consegue. Então, através de associações ou clubes, como por exemplo tem no Uruguai, a gente poderia estar obtendo esse tipo de óleos artesanais com qualidade, com análise laboratorial em universidades. Bom, a gente já sabe que esse assunto é complexo e cheio de tabu. Mas se você quer saber mais, entra lá no site da Agência Mural, agenciamural.org.br, e leia a matéria da Daniele sobre o uso medicinal da cannabis e o curso do Padre Ticão. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast tem o apoio do Instituto Unibanco. Se você, assim como a gente, acredita que esse trabalho é importante, pode colaborar? Considere apoiar o nosso jornalismo. A gente está com a campanha no site benfeitoria.com/Agência Mural e você pode doar a partir de R$10. E olha que legal, o valor doado vai triplicar, ou seja, se você doar R$10, eles vão virar 30. Anota aí o site, é benfeitoria.com/Agência Mural. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número, DDD 11 97591 5260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais.